Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Carvalho, do Instituto Enfermeiros de Plantão, e hoje nós estamos com mais um vídeo para você. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Gelco, que na verdade o nome é catéter venoso periférico, mas as pessoas conhecem muito com o nome Gelco. Os tamanhos é uma das coisas que mais as pessoas têm dificuldade. E nós vamos encontrar os gelcos sempre em tamanhos pares. Então, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Certo? O 14, a gente vai sempre lembrar assim, que o menor número eu vou ter o maior calibre. O maior número eu vou ter o menor calibre. Então, se eu quero um gelco pequeno, eu vou escolher o número grande. Se eu quero um gelco grande, eu vou escolher um número pequeno. E quem que vai determinar desses gelcos, desses catéteres, quem vai determinar qual tamanho que vai escolher na hora de um acesso venoso, na hora de um procedimento? Então, quem escolhe o tamanho somos nós. Então, eu, enfermeiro, eu, técnico, nós que vamos escolher qual o tamanho do catéter, e isso de acordo com o calibre venoso do meu paciente, de acordo com o padrão venoso do meu paciente e de acordo também com a substância que eu vou estar utilizando. Se eu quero também uma questão de uma velocidade, se eu quero uma irrigação mais rápida, eu escolho catéteres mais calibrosos. Isso desde que a veia do meu paciente comporte também o tamanho do calibre de cada gelco. Por quê? Tem um probleminha que se chama flebite. Essa flebite, nós temos vários tipos de flebite, mas um tipo específico é ocasionado pelo tamanho do gelco, que no caso é o que a gente chama de flebite mecânica. Então, se eu coloco uma agulha mais grossa, ou uma agulha que fique, eu não tenha passagem, eu introduzi essa agulha, mas ela era exatamente o mesmo calibre da veia. Então ela vai entrar, só que ela vai ficar muito apertada na veia do meu paciente. E isso vai me gerar o que a gente chama de flebite mecânica. Eu estou fazendo ali uma força excessiva na parede dessa veia e isso vai causar uma inflamação. Lembra bem, flebite é a inflamação da veia, não é inflamação de artéria. Porque você está fazendo um acesso venoso, você está fazendo um acesso na veia do teu paciente. E aí você tem a flebite. Flebite, inflamação da veia. E essa flebite, um dos tipos pode ser a mecânica, que a mecânica, no caso, uma das formas de se cometer uma flebite mecânica no nosso paciente é, por exemplo, utilizando um catéter, um gelco, de um calibre maior numa veia de um calibre menor. Por exemplo, olha o tamanho disso aqui, é um cano. A gente brinca e assim, nos nossos treinamentos, a gente utiliza esse tamanho aqui, que no caso é o 14, é o laranjinha aqui, ó. O canhãozinho aqui que vocês estão vendo é o laranja, então esse aqui é o 14. Esse catéter aqui, nós só utilizamos para demonstrar, na verdade, aqui para os alunos do curso. Por quê? Porque vai deixar uma cratera realmente na veia. A gente brinca com isso, mas em algumas situações vai ser realmente preciso utilizarmos quando eu quero uma irrigação maior e desde que a veia do meu paciente também suporte. Então, esse aqui é o 14. Agora, olha o detalhe. A maior preocupação das pessoas é em saber, assim, a utilização. Então, aqui, quando você vai utilizar, lógico, ele vem com uma proteção. Uma proteção, você só vai retirar essa proteção realmente quando você for inserir esse gelco na veia do teu paciente. Agora, olha o detalhe. Qual é o maior medo nosso? O maior medo é na hora de desprender. Desprender o catéter propriamente dito, que é essa parte aqui, isso aqui é um plástico que vai ficar na veia do nosso paciente. E o que vai ficar na veia do meu paciente? O que vai ficar na veia dele só é essa parte. Por quê? Porque essa parte aqui da agulha, essa parte aqui eu vou desprezar. Quando eu estou inserindo
quando eu estou inserindo na veia do meu paciente, como é que eu vou saber realmente que está na veia? Aqui nessa câmarazinha aqui, ela vai encher de sangue. Então, o que é que eu não posso fazer? Eu não posso retirar essa parte aqui, ó. Se eu retiro, começa a vir sangue. E vai acontecer também o extravasamento, que é algo que todo mundo tem medo quando está utilizando um gel. Então, eu perfuro a veia. Quando eu perfuro a veia, utiliza o indicador para você inserir a parte do silicone na veia do teu paciente. Aí você vai só empurrando. Por quê? Porque se tiver na veia, isso aqui vai deslizar. Agora, se não tiver na veia, o que que vai acontecer? Ele vai enrolar todo, ele vai quebrar. E aí você vai introduzir aqui o soro, e o soro ele não vai correr. Por quê? Porque enrolou essa parte aqui do catéter, quebrou o catéter, né? Então, introduziu, essa parte você só tira realmente quando você já tiver aqui com o equipo, ou quando você tiver com polifixo, que é o mesmo multivias. Retirou. Agora, olha um detalhezinho aqui, ó. Se você não quer que venha sangue, quando você estiver retirando a agulha, se você não quer que venha sangue, faz isso, ó. Uma dica que eu dou, pressiona essa parte aqui, pressiona, porque quando você pressionar, não vai vir sangue. Certo? E uma outra forma também que você pode fazer, caso você esteja fazendo acesso numa veia calibrosa, com um catéter também calibroso, às vezes é meio que impossível deixar de vir uma gotinha de sangue, ou vir uma certa quantidade de sangue. Então você coloca aqui, ó, coloca um pedacinho de algodão, uma bolinha de algodão embaixo, abre essa bolinha e tenha na sua mente o seguinte: o paciente, ele não vai morrer porque vai sair algumas gotinhas de sangue. E isso a gente tem muito medo. O que aconteceu comigo no meu primeiro acesso? No meu primeiro acesso, eu no centro cirúrgico de uma maternidade, veio sangue, eu estava com uma luva cirúrgica, eu lembro na época, e eu não sabia manusear direito, nada ainda. Então, o primeiro acesso com o gel no centro cirúrgico foi um horror. Parecia um filme de terror. E eu digo assim, hoje eu fico vendo, há tantos anos depois, eu encontro os meus alunos aqui com a mesma dificuldade que eu já tive um dia. E eu sempre brinco assim com eles, dizendo assim, gente, ninguém vai morrer porque saiu uma gotinha de sangue a mais. A gente não quer, nós vamos treinar realmente para que isso não aconteça, que é o que nós fazemos aqui. Mas se acontecer de sair um sangue, você não se preocupe. Então, na literatura, o que a gente encontra? A literatura diz assim, coloca uma gaze que é a gaze vai absorver. Então, você vai dobrar uma gaze e coloca a gaze embaixo aqui do canhão. Quando você retirar a agulha, se vier sangue, a gaze absorve. Só que aqui nas minhas práticas, o que eu digo para o meu aluno? Imagina só se você for utilizar para todo o acesso teu, você utilizar uma gaze. Então, isso vai aumentar os custos do hospital. Às vezes a gente sabe que determinados hospitais, as gases são poucas até para fazer os procedimentos que são assim, realmente dependentes dessas gases. Então, qual é a minha dica? Você está fazendo antisepsia, pega esse algodão, abre esse algodão, vira esse algodão e coloca embaixo. Por quê? Porque se vier sangue ali naquele local, esse algodão ele vai servir para absorver esse sangue. Então, você não vai desperdiçar algodão e você também não vai derramar sangue de forma extravasar sangue e fazer aquela meladeira toda nas tuas luvas, no braço do paciente, no leito do paciente, certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o nosso canal, coloca nos comentários e divulga para teus colegas também que de repente possam também estar precisando. Viu? Um grande abraço e até breve.